Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a última aula do módulo de banco de dados. Nós vamos para a aula 29, onde nós vamos aprender sobre deletar, atualizar dados e limite. Vamos começar por limite, porque o limite ele já usa a seleção para a parte de limitar. O que significa isso? Bom, imagina que você tem 1000 registros no banco. Então, quando você for selecionar, você não quer mostrar os 1000 registros de uma única vez para o seu usuário. Justamente por quê? Porque o usuário vai sobrecarregar a memória RAM do seu servidor. Isso talvez até extrapole a memória RAM que você tem dedicada lá no servidor. Isso é um problema. Então, você tem que paginar. O que é paginar? É criar sessões de limites. Então, você vai colocar um limite disso, digamos, 5 entradas por página. Como a gente faz isso no banco de dados? Usando a nossa seleção, então a gente está aqui na aula 29, eu copiei a pasta da aula anterior, limpei aqui os comentários, mas é a mesma aula, mesmo conteúdo da aula anterior, tanto que se eu fizer assim, a aula 29, ela vai mostrar aqui ó, todos os registros do banco de dados, a tabela que a gente fez agora há pouco na aula anterior. Então, eu quero limitar, por exemplo, eu só quero só os 5 primeiros registros, então só vai imprimir de 1 até 5, até o Jorge. Como é que eu faço? Simples. Eu vou colocar aqui, ó, após o select from, vou colocar limite e eu vou dizer qual é o limite, 5. Então eu quero só os 5 registros. A cada requisição de select from, eu vou dizer qual é o limite, 5 por vez. Aí, ó, quando eu for recarregar a página, somente os 5 registros, primeiros registros vieram. Mas como é que eu faço para pegar os demais, tipo, digamos, como são 8 registros, eu quero pegar o 6º e o 7º registro. Só um exemplo. Eu coloco uma vírgula aqui, ó, no limite, vírgula 2. Então vai começar no 5, não incluindo o 5, os 2 registros após o 5, que vai ser o 6 e o 7. Então isso aqui, ó, esses parâmetros, você pode utilizar uma declaração preparada, que você pode substituir esses parâmetros por parâmetros da página. Então se o usuário escolheu a página 2, ele vai pegar do registro 5 ao 10. Se ele escolheu a página 3, vai pegar do registro 15, 10 ao 15. E assim vai. Bora ver como é que fica o resultado. Então só vai pegar o registro 6 e 7, tá? Que eu coloquei o limite 5,2. Então 5 não está incluso, e os 2 registros após o 5 vão aparecer, o 6 e o 7. Perfeito. Então isso daqui é limite. Nós conseguimos fazer o limite. Agora bora aprender como fazer delete, como deletar dados do banco. O delete a gente vai usar a sintaxe do próprio SQL. Então delete from, o nome da tabela, where, que é o filtro, né? Onde, aí a coluna é igual a um valor que você vai especificar. Então a gente pode deletar onde todos os elementos são daquele sobrenome, mas para não perder tantos registros do banco, eu vou deletar baseado no ID. Então vou deletar alguns IDs do meu banco. Exemplo, bora dar uma olhada lá no meu banco de dados, pelo phpMyAdmin. Vou abrir aqui o localhost e vou acessar aqui o phpMyAdmin, bem aqui. Vamos ver o meu banco de dados. E aqui eu tenho a minha tabela. Então, vou escolher alguns registros para eu deletar. Vou apagar aqui o Jorge, que é o registro de ID número 5. Bem aqui, ó, ID 5. Então, como é que eu vou fazer para apagar o Jorge? Vamos lá. Vai ser no SQL, tá? Eu vou deixar o limite aqui, vou comentá-lo. E agora vai ser delete tudo from myGuest. Então, vou deletar tudo que tem lá do myGuest. Agora eu vou colocar o filtro, where o ID foi igual a 5, que é o ID do Jorge. Então, quando eu aplicar esse comando agora, ele obviamente não é um comando de seleção, então não precisa mais de todos aqueles atributos de seleção que tinha anteriormente. Eu posso colocar um comando de seleção e colocar o primeiro comando de delete, de deletar, e depois o comando de seleção para imprimir a tabela. Bacana, acabei de ter essa ideia. Então eu vou continuar imprimindo a tabela, mas aqui eu vou apagar o limite para ele imprimir tudo. Eu vou colocar aqui como SQL del, de deletar. Então esse SQL del eu vou executar agora antes de selecionar a tabela. E quando eu deletar, pessoal, deletou mesmo, vai sumir do banco de dados. O registro 5 não vai mais existir. Então eu vou fazer, eu acho que vou até deletar o registro 8, né, para não, tá bom, 5. Então, o que eu vou fazer? Chamo a minha conexão, traço, carry,
E aqui vou passar SQL-del. Lembra como a gente fez nas anteriores? Se isso aqui der verdadeiro, true, né? Bora fazer um if, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, a gente vai imprimir uma mensagem confirmando que o registro foi deletado. Então, echo registro deletado com sucesso. Se não, echo operação não pôde ser realizada. Beleza. Então, quando eu executar, o SQL-del, ele vai apagar o registro 5, depois vai pegar e imprimir tudo que tem dentro do meu banco. É isso que eu estou fazendo. Então, vamos dar uma olhadinha como vai ficar. Aqui em documento, vou atualizar. Conectado com sucesso. Bora ver aqui o del. Opa, teve algum problema aqui. Deixa eu verificar qual é o problema. Deixa eu ver se a sintaxe está correta. Delete from. Tá, não precisa do asterisco, né, pessoal? Vacilo meu. Então, delete from só, não precisa desse asterisco. E depois o filtro RD, porque ele sempre vai deletar tudo. Não tem como ele deletar só o sobrenome, etc. Ele vai deletar todo o registro. Vamos recarregar agora. Tá aí, ó. O registro 5 já não existe mais, ó. Cadê o Jorge de tal? Não existe. Se a gente for lá no banco também atualizar, ó, cadê o Jorge? Não existe. Acabou, então. Adeus pro Jorge. Então, o que acontece? Esse é o comando para deletar. Para deletar dados lá no banco de dados. A sintaxe dele é bem simples. Então, é delete from a tabela que você quer, onde aí você aplica o filtro. E pronto. Se for verdadeiro, vai deletar. Se não, vai dar erro, dizendo que esse registro não pôde ser deletado. Como a gente faz isso em PDO? Bom, também a gente utiliza aqui a tag, o SQL, e faz com a variável com de execução, né, a de conexão, exec o SQL. É a mesma coisa que vai acontecer, o registro deletado, ou então vai ter uma exceção. Tá, agora excluímos o dado da tabela. Agora a gente vai fazer a última operação do CRUD, que é atualizar dados da tabela. Então, nós vamos pegar um atributo da tabela e modificar. Eu vou modificar o sobrenome, do pessoal, do fulano, ciclano, só do fulano. Vou pegar o sobrenome do fulano, que é de tal, e atualizar ele para Salles, fazer parte da família Salles. Então, como a gente faz isso? Tá? Observe que a cláusula where, na sintaxe update, a cláusula where especifica qual registro ou registros, porque pode ser mais de um sendo atualizado ao mesmo tempo, devem ser atualizados. Se você omitir a cláusula where, todos os registros vão ser atualizados. Isso daqui é uma observação muito importante, tá? Então, se você, porventura, esquecer de colocar o filtro, né, o where, o onde, ele vai atualizar todo mundo. Então, isso é um problema. E como é a sintaxe do where? Update table, table name, né? Atualize o nome da tabela, set. Esse set você vai colocar qual é o valor, né? No caso, você vai colocar coluna. No meu caso, vou colocar o último nome, vai ser igual a Salles, onde a coluna é igual a fulano, de tal. É igual a de tal, tá? Então, a gente vai atualizar todo mundo que é da família fulano de tal, para a família Salles. Bora lá fazer? Então a sintaxe vai ser a seguinte. Eu vou pegar ali update my guests, set o último nome, last name do, onde o ID é igual a 2. Tá, nesse caso aqui ele só está pegando o indivíduo. Vamos fazer assim, vamos só pegar um indivíduo. Eu vou ver qual é o ID do fulano de tal, que a gente atualiza ele. O ID dele é 2 também, coincidentemente. Então a gente vai mudar o fulano de tal para Salles. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer o update guest set name. Então eu vou agora comentar a minha SQL de deletar. E vou criar uma SQL aqui de update. SQL up. E o que ela vai ter? Vai ter justamente a minha sintaxe. Então, vai ser update. Vamos ver o restante.
o nome da minha tabela, myGuest. Então, myGuest, guests, set. Aí a gente vai configurar quais as colunas que vão ser atualizadas. No caso, vai ser last name, que é o último nome. Vai ser igual aqui, Salles. Onde, where, o ID foi igual a 2. Então, o que que eu... Claro, ainda não executei, né? O que que eu tenho que fazer para executar? Vou fazer o if, que é para ver se isso foi feito com sucesso. Então, eu vou chamar minha variável de conexão, chamar a função carry dela e passar por parâmetro esse meu SQL app. Então, SQL app. Se isso for verdadeiro, true, ele vai me imprimir uma mensagem dizendo registro atualizado com sucesso. Registro atualizado com sucesso. Caso contrário, vou colocar echo. Eu posso também pedir que a variável de erro apresente para dizer qual erro deu. Registro não pôde ser atualizado. Muito bem. Perfeito. Agora é só executar. Então, percebam. Aqui, ó, o fulano é sobrenome de tal. Agora ele vai ser da família Salles quando eu atualizar. Perfeito, olha. Registro atualizado com sucesso, agora fulano é Salles. Bom, pessoal, aqui a gente termina o CRUD, né? Termina as nossas aulas de bancos de dados. Nós implementamos todos os elementos do CRUD, né? Nós criamos registros, criamos tabelas, criamos banco de dados. Nós lemos essas tabelas, né? A última aula foi sobre o Select, que lê a tabela e imprime para a gente. Depois do CRUD, CRU, Update, nós atualizamos, que foi agora que nós acabamos de fazer com fulano. E o último é o delete, e a gente deletou agora há pouco aquele registro que era do Jorge. Então a gente conseguiu contemplar as 4 operações do CRUD, que são essenciais para qualquer site dinâmico que tem vinculação com banco de dados. No mais, vocês estão plenamente capacitados para desenvolver o projeto final desse curso, que é um sistema com CRUD completo. Ok? Então, bora só ver o que está faltando. Eu creio que não falta mais nada, essa aula é bem curta mesmo. Basicamente tudo que era de importante já foi ensinado. Eu tenho só mostrou aqui um pouquinho da utilização da utilização com PDO e etc, para quem tiver mais curiosidade de aprender com esses métodos de inclusão, né, com esses métodos de interação com o banco. Então, concluindo, nós excluímos dados, atualizamos e aprendemos também sobre limites nessa aula, né, de paginação, que é para justamente limitar quanto de dados vai ser impresso por cada ciclo de interação com o banco. Por último, temos aqui também mais uma lista com 10 níveis, 10 exercícios de níveis iniciantes, e todos eles têm aqui já a resposta, então, para você treinar. E também pratiquem. O mais importante é praticar. Só se aprende a programar programando. Não tem outro jeito. Não tem assistindo videoaula. Videoaula você vai ouvir, vai fazer sentido agora e daqui a pouco você esquece. Se você não pegar e criar um projeto seu, particular, individual, pessoal, para você programar, estudar, entender o conceito, você dificilmente vai conseguir guardar esses conceitos na sua mente. Dificilmente você vai conseguir reter isso, a não ser que você utilize esse conhecimento. E todo conhecimento só é importante se ele for útil, né? Então, utilizem esse conhecimento que vocês acabaram de aprender. Depois temos outros exercícios e o último, o profissional, que é o nível mais difícil. Então, nós temos 10 exercícios para vocês praticarem, ok? Pessoal, bons estudos, se dediquem, se esforcem e a gente se vê nas próximas semanas.